como o Samuca falou, né? Aí a gente monta o nosso campinho todo errado. Nós vamos montar o nosso campinho hoje, que é o nosso campinho das vontades. Hoje é o campinho do nós três aqui, ó. Já que o Samuel foi voar lá, ó. Nós três. O nosso time. Não é o time do Arthur Jorge, não. É o nosso. Tá bom. Tá? Quem que é o nosso goleiro para enfrentar o Esmeraldino? O Otávio? Nosso goleiro é o Otávio, Rafa? Eu gostaria de ver o Otávio tendo uma oportunidade. O Otávio tá sendo a nossa terra plana aqui, né? Todo dia, vamos, Otávio, nunca ele joga. A nossa terra plana, não. Mas aqui, posso trazer um contraponto aqui? Claro. Já que o Arthur Jorge está usando o Matheus Cunha, não parece que vai tirar ele do time. Já teve toda a oportunidade para tirar e não tirou. Será que não seria interessante manter ele para ele pelo menos ir pegando ritmo e jogo e jogando e tudo mais? Nós Já vamos que ter o outro não vai goleiro da jogar? Copa. O Otávio vai ser o goleiro da Copa. Copa de 2030. Da Copa do Brasil. Tá. Mas vocês não acham que é algo a se pensar, não, assim? Assim, eu acho que todos sabemos que vai jogar o Matheus Cunha, né? Nesse jogo especificamente. Mas eu acho que seria legal, tipo, botar o Otávio pra jogar mesmo, dar uma rodagem. É aquela coisa, né? Vamos dizer assim que é aquela mudança que gera um problema pro treinador, de cobrança. Vamos supor que joga o Otávio, aí ele vai e faz uma boa defesa. Uma boa defesa no jogo. Pro fim de semana, os pedidos contra o Matheus Cunha, a pressão sobre ele vai ficar maior ainda, né? Eu acho que o treinador pensa assim, quer dizer que eu quero ver o Matheus Cunha, que eu amo o Matheus Cunha? Eu acho que nem precisava ficar explicando isso, mas às vezes a gente tem que explicar demais aqui, né? Eu acho que a gente perde tempo com isso, mas eu preferiria o Otávio também, né? Mas imagino que passa esse pensamento pela cabeça da comissão técnica. Acho que no final das contas o Cunha vai ser o escolhido, mas o nosso time tem. Como você propôs Otávio. esse exercício, né? Porque amanhã nós vamos fazer o campinho de novo. Então já tô adiantando pro pessoal que a gente vai fazer amanhã a provável escalação. Aquela que a gente acha que é do Arthur mesmo. Boa. Então deixa o Otávio aí. Hoje nós vamos fazer a nossa aqui. Nosso zagueiro pela direita ali. Vocês manteriam o Fabrício Bruno ou dariam uma oportunidade pro Jonathan ou pro João Marcelo? Não vou falar do Vidalba porque ele é canhoto, ele é do outro lado. Fabrício, porque ele tá suspenso e não pode jogar no final de semana. Contra o Remo. Eu também faria isso. Ontem vocês até comentaram aqui no Louco, se não me engano, que seria legal, talvez, ou foi de manhã, Jonathan e Vidalba para já treinar a zaga pro fim de semana, né? Mas aí você pensa que o Fabrício Bruno já ia ficar muito tempo sem jogar, aí volta contra o Boca. Frontalmente. Assim, a menos que o Fabrício, o Fabrício tá com uma situação física mais preocupante. Aí tudo bem, mas... não treina quanto... Não, gente. Treina no treino. Exatamente. No jogo, joga. E você ia ficar uma semana sem jogo pra já entrar contra o Boca, né? Que é um jogo mais chato. Não, desnecessário. Um Fabruno mesmo, né? Vamos de Fabruno pela direita. E pra completar a dupla ali, um Jonathan Jesus ou o Vidalba pensando nessa questão do desgaste acumulado. Tem o João Marcelo também, mas aparece hoje bem destacado como quarta opção. Eu iria com o Jonathan porque ele não me passa a sensação de que tá sentindo. Na verdade, ele sentiu pela falta de jogos, né? Que ele sentiu cãibra ali. Ele ficou um tempão sem jogar. Exato. Né? Se ele não tiver mal fisicamente, mas aí eu pensaria em algum momento do jogo ali, no segundo tempo, talvez colocar o Vidalba pra correr um pouquinho também, né? Porque vai ser o titular no fim de semana e aí também não podemos entrar com ele totalmente frio. Sim. E aí vê, né? Dependendo de como tiver o jogo, se tira o Fabrício ou se tira o Jonathan. Isso. Porque às vezes o Fabrício tá mais desgastado, precisa sair, ou o Jonathan pensando no jogo seguinte. Então completa aí com Fabrício e Jonathan. Na lateral direita, vocês pensariam num Cauã Moraes aqui para deixar o Fagner bem pro jogo do fim de semana? Ou mantém o Fagner? Ou sei lá, o William 12? Não, na minha opinião, Cauã Moraes. Cauã também. O Fagner vale a pena ser, assim, uma vez por semana o jogo, quando tem essa possibilidade. Então aqui eu iria com o Cauã. E já deixa o Cauã também mais preparado para uma eventual necessidade, né? Eu acho bom o Cauã também. Só para dar um voto de contraponto, aí já ganhou o Cauã Moraes, mas eu penso muito naquele negócio se você tem 2 ou 3 dias entre um jogo e outro. E aí a gente tem o Fagner, a gente teve 3 dias e tem um jogo contra o Goiás. Então talvez eu pensaria em jogar com o Fagner esse jogo, nem levar o Fagner lá para Belém, para ter o Fagner contra Boca e Atlético Mineiro.
que depois é a sequência, sabe? Entendo. Tipo, tentar, tipo assim, gerenciar mesmo a minutagem, mas Acho justo também. o Cauã Moraes ser titular também não é nenhum absurdo, e o William, terceira opção, né? Perdeu espaço ali, e sabe por que perdeu espaço, né? Com o William justiça, né? Na esquerda, Kaique para mais uma, ou vamos de Cauã Prats? Mais Prats. uma que a gente sempre fala e nunca acontece, mas Prats. Prats. Kaique já... A questão de ritmo para ele não é o problema, né? Eu acho que ele ficar de fora um joguinho assim no banco não vai matar ele, não. Muito pelo contrário. A mesma lógica que eu apliquei pro Fagner, eu aplicaria pro Kaique. Joga contra o Goiás, não viaja, fica descansando, Nossa. e aí depois pra sequência. Mas aí eu acho que o Cruzeiro ia chegar muito desfalcado contra o gente Remo, já vai o time ter- ia ficar muito, a gente já muito tem- descaracterizado. Já Confia nos meus reservas. Não confio. Não confio, e a gente já não vai ter Matheus Pereira e Fabrício Bruno, então... E no Brasileiro... Gente, a gente precisa ganhar do Remo, assim. É o máximo da força máxima que a gente tiver. Até porque o Kaique também é um jogador que a gente sabe que se ele precisar fazer todos esses jogos, ele vai fazer, né? Então, mas se tem um que é pra dar uma segurada, é esse aí. Então, escalamos Cauã Prats na lateral esquerda. Meio de campo ali. Primeiro volante, Lucas Romero. Romero. Tá voltando agora, depois sai Não pouquinho precisa ali, né? fazer 90, mas tem que começar. Tá aí ganhando condicionamento, né? E pegando um pouco mais de ritmo. Então, El Perro. E na segunda volância, mantém o Gerson, pensam num Lucas, num Matheus Henrique. Eu pensaria no Lucas Silva. O Gerson tá me parecendo terminar os jogos muito cansado. E ele tá muito bem, então se for, na mesma lógica. Se tem um jogo nessa sequência pra dar uma segurada, seria esse. Aí eu colocaria o Lucas Silva. Até porque o Lucas tá suspenso no final de semana. E o Gerson não. Isso. O E Lucas... aí é Gerson em todos os outros. Ô Gerson, não toma cartão no fim de semana não, pelo amor de Deus. Que o verdade. Gerson tá pendurado. Ele tá pendurado? Tá. Misericórdia. E o próximo jogo é o clássico. Misericórdia. Então, Gerson. Ô Gerson, toma cartão não, Gerson. Então, mas a arbitragem também... não vou entrar nesse assunto, não, senão a gente vai ficar até amanhã. Que isso, a arbitragem é tão boa. Romero e Lucas Silva, então, a nossa dupla de volantes. Ali no nosso poupa-tempo, o 10 é o 10? Sim. Não vai poder jogar contra o Remo. Matheus Pereira. Matheus Pereira, ali como nosso meio atacante. Aí chegamos às pontas. Extremo direito. Quem que vocês pensam para esse jogo? Arroio. Manutenção de Keninho? Pode falar não sei? Pode. Porque assim, o Arroio também Mas vem de uma tem que sequência falar com forte, a voz né? do Casagrande. Eu sei, Eu não sei. eu sei. Se você pegar 3 e soma com 2, fica 12. Que isso? Lembra? 8. Mas aqui, o Arroio também é um cara que vem de uma sequência forte, né? De jogos. Cara, eu vou de Arroio também, mas sempre dependendo da questão física, né? Uma análise bacana ali e tudo mais. Se ele não estiver bem, aí pensa em outro. Bruno Rodrigues, não sei. E aí, na ponta esquerda, normalmente tem jogado Christian. Isso. Iria para mais um jogo ou vocês pensariam, sei lá, num Bruno Rodrigues, num Wanderson, num Kenji? Eu pensaria no Bruno Rodrigues e aí no segundo tempo ali, em relação a ele ou Arroio, ver quem tá mais cansado e colocaria o Sinisterra para jogar uns 15 minutinhos ali. O Christian é um que passa a sensação que tá muito cansado. Já não fez um bom jogo, embora tenha feito um gol muito importante. Ele correu só 300 km, né? Quando ele corre só isso, se ele corresse 800, tá bem. E aí, na mesma lógica, se dentro dessa sequência, se tem um jogo para segurar alguém, é esse. Então, eu não começaria com o Christian. As opções que nós temos são Wanderson e Bruno Rodrigues, as mais experimentadas para fazer a ponta esquerda. Honestamente, nenhum dos dois me convence 100%. Aí ficaria aquele que estiver treinando melhor e coisa e tal. Mas eu sei que eu iria, inclusive, com o Arroio, porque acho importante segurar o Christian nesse momento. Então, Vandeco? Pode ser. Eu confesso que por quê? Ou Bruno Rodrigues. Não, eu falei Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues? Pode ser. Então bota o Bruno Rodrigues aí nessa Eu acho que o ponta Bruno, ele entrou melhor, não entrou, assim, fazendo nada de muito maravilhoso, mas entrou melhor que o Wanderson nos últimos jogos, né? Por aquele merecimento, assim, eu acho que o Wanderson tem que... O Wanderson entrou muito mal, né, nos últimos jogos que ele entrou, então acho que não dá pra também você ficar entrando mal e continuar entrando no time, né? Só uma questão do Wanderson, o jogo que ele entrou bem contra o Barcelona, ele entrou pelo lado direito. E depois, quando ele entrou jogando pelo lado esquerdo, inclusive,
teve uma mudança de lado, né? O Christian mudou de lado pro Wanderson jogar pela esquerda contra a Católica. E eu acho que foi um teste assim que não deu certo. Então, se for pra manter o Christian, mantém o Christian na esquerda ali, que tá jogando bem, tá fazendo gol. E se for pro Wanderson entrar, entra na direita, cara. Porque ele, contra o Barcelona, ele não entrou mal ali, né? Sim. Então, mas é fato que o Vandeco tá devendo, viu? Momento ruim dele, tecnicamente. Alguém no chat perguntou quando o Gerson recebeu o segundo cartão, foi contra o Vasco. Né? Foi no finalzinho do jogo ali, lá nos últimos minutos mesmo. Aqueles acréscimos gigantes que teve. Ele tomou um contra o Mirassol e tomou um cartão contra o Vasco, aí tá pendurado. É isso. Então, Pedro Rodrigues, respondida aí a sua pergunta, amigo. Valeu. E no comando de ataque? Caio Jorge, Neiser, ou vocês vão meter o Lucas e Chico da Costa titular? Cara, eu colocaria o Caio naquele ritmo lá que ele pode jogar, né? Ser 45 minutos, 45 e tudo mais. Numa situação normal, eu iria com o Neiser para poupar o Caio, mas o Caio, eu acho que agora ele tá precisando mais de ritmo, né? De fazer mais minutos em campo do que necessariamente ser poupado. Então, eu iria com ele. Não precisa fazer 90 e acho que nem pode, mas começaria com ele e sacaria no intervalo como foi contra o Grêmio. Boa. Então é isso. O Caio Jorge aí completando a nossa escalação, que nós colocamos aí com Otávio, Fabrício, Bruno e Jonathan. Mudanças nas laterais, Cauã Moraes e Cauã Prates. Romero e Lucas Silva, demos uma preservada no Gerson. Matheus Pereira, Arroio, Bruno Rodrigues e Caio Jorge. Então, dos titulares, a gente fez ali mudança nas duas laterais, no gol, uma de volante, 4, e na ponta esquerda, né? Então, 5 mudanças. Não é nenhum absurdo, hein? Dá pra pensar. Quase meio time, né? Mas dá pra pensar, porque não ficou um time ruim, não. Os laterais, assim, o Cauã Moraes, ele teve algumas apresentações ruins, né? Depois daquele grande jogo como lateral esquerdo. Mas é que o Cauã Prates passa muita confiança, né? Então, sim, assim, eu acho que todo mundo, é óbvio que o Kaique é o titular, mas você confia nele. O gol é uma situação totalmente à parte, não dá nem pra discutir. E o Cauã Moraes, a gente tem bastante confiança que ele pode entregar um bom jogo também, né? O que eu acho que fica, assim, o Lucas Silva fez algumas apresentações abaixo, talvez por uma questão física, mas jogando ao lado do Romero é diferente dele jogar ao lado do Matheus Henrique, traz uma sustentação a mais para ele. Um entrosamento maior também, os caras conhecem bem. É o exército dos Lucas, né, no nosso meio campo, e o Bruno Rodrigues é um também que ainda precisa mostrar um pouco mais, mas... A ponta esquerda não dá pra dizer que é um time ruim, né? Sim, a ponta esquerda, eu acho que você foi cirúrgica. São os caras que tem que mostrar as opções. É o Bruno Rodrigues, é o Wanderson e, numa situação um pouco diferente, o Sinisterra. Então ali, se não for o Christian jogando, vai ter essa situação com qualquer um deles que for, né? Uma oportunidade que eles precisam de agarrar. O Cauã, é a mesma coisa que a gente falou do Arroio, e eu acho que a gente... foi bem nessa há umas semanas atrás, tava até a gente aqui mesmo, nós três, que jogador da idade do Arroio, característica dele, tem que jogar. Ele só vai evoluir jogando. E eu acho que isso vale pro Cauã Moraes também. Sem dúvidas. Cara, um lateral, né? Não tem como. O jogo que ele entra como lateral esquerdo, ele vai bem, surpreende. O Cruzeiro faz uma partidaça. Depois, o jogo contra o São Paulo, ele já entra no segundo tempo, já entra com a partida toda bagunçada, Cruzeiro perdendo, jogando mal, uma bagunça, tudo errado. E aí, com um jogador bom de 1 contra 1, contra ele que foi o Ferreirinha, o jogo tudo deu errado, então é uma coisa. No outro ele entra, joga 45 minutos. Não foi bem, mas também assim, não foi desastroso. Ele não fez uma partida nem próxima do que o William fez esse ano pelo Cruzeiro. Bem fazendo, né? Exato, e ele sai no intervalo, e o William entra, gol, né? Não entregou, e o William entra 1000 vezes pior que ele. Então tem que jogar, com o tempo vai melhorando. Mesmo caso do Jonathan, jogador assim tem que jogar. Concordo. Se não jogar, não vai melhorar. Como foi o Kaique no ano passado. Sim. Concordo. Às vezes falta essa oportunidade e essa sequência. Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanhe os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia. Segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.